Bom, a gente começou a lidar com prebióticos, a pesquisar e produzir prebióticos no ano 2000, né? Estamos já há 20 anos trabalhando com prebióticos e a gente foi descobrindo, junto com a ciência, né? Evoluiu muito nos últimos 20 anos, o entendimento entre as funções do cérebro e do intestino e como elas se relacionam. Uma relação mutualística, mutualística porque é nos dois sentidos, ou seja, o cérebro comanda, ele influi no funcionamento do intestino e até na composição da microbiota, hoje se sabe, e ao mesmo tempo a microbiota influi na regulação de diversos neurotransmissores, ou seja, no funcionamento do cérebro. Particularmente quatro neurotransmissores conhecidos, o serotonina, dopamina, GABA e noradrenalina, são comandados por grupos de bactérias da microbiota intestinal. Conforme a proporção dessas bactérias na microbiota, essa produção de neurotransmissores. Da mesma forma, o cérebro também consegue comandar a microbiota controlando a velocidade de vezes que você vai no banheiro. Por exemplo, quando você viaja, é comum muitas pessoas terem, você está em estresse, você tende a ter o intestino mais preso, e isso é uma forma do cérebro controlar a composição da microbiota, porque se a velocidade de passagem das fezes é mais rápida, é um tipo de microbiota. Se você prende o intestino, se acumula fezes mais velhas, isso muda a composição da microbiota e tudo. Então, por que a gente está falando do cérebro? O cérebro ele tem importância muito grande, esses neurotransmissores, na imunidade da gente. Quando a gente fala cérebro, ele está falando também de sono. E no caso, sono de boa qualidade, sono profundo, o N tem um nome técnico, NREM 3 e 4, que é aquele sono profundo que pode chutar a gente, que a gente não percebe, ele é onde é eliminado o cortisol. E o cortisol é o hormônio que suprime o sistema imune, ou seja, mantém esse sistema imune menos ativo. Então, o que acontece? Hoje em dia, nós podemos sofrer estresse de três tipos, basicamente. Estresse emocional, que é o que todo mundo se lembra, mas tem o estresse químico, de ingerir coisas que possam fazer mal para a microbiota, para a gente, e o estresse ambiental. Quando a gente toma medicamentos, ou a gente consome produtos químicos industrializados, ou quando a gente, enfim, ingere algum patógeno junto com a comida, etc., isso pode mexer com a microbiota intestinal, isso vai mexer com o cérebro, vai mexer com o sono. Vai mexer com o sono porque a serotonina que a gente produz durante o dia e que é o nosso hormônio que dá a racionalidade, ela é a matéria-prima para produzir a melatonina, que é o hormônio do sono famoso. Então, para a gente conseguir dormir profundo, a gente precisa de melatonina. E essa melatonina depende de ter serotonina. Só que o cortisol, quando a gente está estressado, a gente produz três hormônios. É a noradrenalina, que é para pensar rápido, a adrenalina, que é para juntar energia, e o cortisol, que é para desligar o sistema imune e para quebrar a serotonina, porque a serotonina dá racionalidade. E agora, no estresse, o corpo quer que a gente pense rápido e não seja racional, fique raciocinando o que vai fazer. Então, essa desaminação da serotonina, essa destruição da serotonina prejudica o sono, e é no sono profundo que elimina o cortisol. Então, a gente acorda, se não tiver um sono profundo, a gente acorda de manhã com o sistema imune já deprimido. Hoje em dia, com o excesso de estresse crônico, a gente não tem mais o estresse agudo de antigamente, de alguém atacando a nossa caverna ou lutando com um animal selvagem, mas a gente tem o estresse crônico do WhatsApp, do Instagram, tentando entrar no Instagram aí, você viu? Então, o que acontece? A gente acaba tendo um estresse crônico que produz cortisol o tempo todo, e a gente acorda de manhã, não consegue eliminar todo esse cortisol e acaba ficando com o sistema imune deprimido. O maior exemplo de sistema imune deprimido são as intolerâncias. É o primeiro sinal de... são todas as doenças do espectro autoimune, mas não precisa chegar na diabetes, que é uma doença também derivada de estresse, mas a gente pode... deixa eu
colocar um suporte aqui que fica mais fácil. Pronto. Então, o próprio fato da gente ter intolerâncias, hoje a maioria das pessoas tem algum tipo de intolerância, quer seja a glúten, a lactose, um monte de coisa, isso daí já é um sinal de sistema imune disfuncional. Ele está atacando o próprio organismo, está atacando substâncias que não são ruins para a gente, como se fosse, ou seja, ele está funcionando. Então, assim, quando a gente fala em prebiótica e imunidade, que é o tema da nossa live, a gente tem bastante coisa para falar, basicamente a gente tem que entender que a microbiota tem que ter uma microbiota de boa qualidade, composta das bactérias boas, que são grupos de bactérias que controlam esses neurotransmissores, para acabar te levando para um sono de boa qualidade. Nesse sono você elimina o cortisol e também produz hormônio de crescimento, que é para te dar energia de outra forma, de disposição, que são as mitocôndrias. Ou seja, as mitocôndrias trabalham mais se tiver o hormônio de crescimento e se você não tiver nenhum estado de inflamação crônica. Porque senão você produz citocinas que vão reduzir a atividade das mitocôndrias. Então, hoje é um círculo esse processo, a gente entende bem isso, e o que a gente procura fazer é o seguinte, ou as pessoas mudam o estilo de vida, ou seja, começa a comer arroz, feijão, bife, salada todo dia e não muda mais nada, faz exercício e tenta dormir na hora certa, mas aí na vida moderna não é possível fazer isso, você acaba tendo compromissos sociais, um dia você come uma coisa, outro dia come pizza, outro dia come sashimi, etc. Quer dizer, você está sempre estressando a sua microbiota. Então, ou você muda a qualidade de vida, como eu te falei, que não é prático, ou você procura alimentar essas bactérias boas específicas. Se você for na farmácia hoje ainda e no médico, ainda estamos no estágio de prescrever probióticos. Então, é comum hoje os médicos prescreverem probióticos. Probióticos são bactérias boas. A diferença de pré-biótico e probiótico é que o probiótico é uma bactéria boa, do bem, e que a gente pode ingerir elas todo dia. Mas como elas não têm comida lá para elas, você tem que tomar o probiótico todo dia porque ele morre no meio do caminho, por falta de comida. Ou você pode ingerir o prebiótico. O prebiótico é um alimento específico para cada espécie de bactéria. Existe um prebiótico para cada gênero de bactéria, ou seja, para lactobacillus é o FOS, para bifidobactéria se chama GOS, para Escherichia coli, que é a que comanda a noradrenalina, se chama MOS. São oligosacarídeos, mas são moléculas, são açúcares, vamos falar, mas que não tem zero caloria, que são fibras alimentares, são consideradas fibras, que só aquele grupo de bactérias tem as enzimas certas para quebrar e transformar aquilo em comida, que é glicose, no caso deles. Então, hoje, o que a gente está postando, no caso da EF, e a gente tem pesquisado muito, é que você pode atingir um número muito maior de bactérias. Veja bem, a microbiota intestinal são 1.100 a 1.200 bactérias. A gente consegue atingir um grupo muito espécies, né? 1.200 bactérias, não, 1.200 espécies de bactérias, são 10 trilhões de bactérias na nossa microbiota. O que a gente quer é atingir o maior número de espécies e atingir no sentido de elevar aquelas que a gente quer, são as desejáveis, e reduzir aquelas que não quer. Normalmente, em função do estresse, a gente está com a microbiota desequilibrada. Então, a gente está querendo trazer de novo, com esses prebióticos, a microbiota para uma microbiota mais normal, mais saudável. Depois disso, você precisa ainda treinar o sistema imune. Aí é uma outra substância que não são os prebióticos, se chama beta-glucano. Os beta-glucanos, eles agem como uma vacina inócua. Então, quando você reduz o cortisol durante o sono profundo, você reduz você modula o sistema imune. Ou seja, você acorda de manhã com o sistema imune normal. Mas o sistema imune é que nem um exército. Ele precisa estar não só organizado, treinado, mas ele precisa estar em aptidão. Ou seja, ele precisa estar treinado. Ele não precisa só existir, mas ele tem que estar treinado. No mundo hiperhigiênico que nós vivemos,
não tem muita oportunidade para o sistema imune treinar. Afinal de contas, a gente não vive mais em contato com os patógenos, com a sujeira, como Eu antigamente. Então, ele comentei está isso. muito mais frágil, né? Então, a forma de treinar esse sistema imune são com esses beta-glucanos. Eles são fragmentos de parede celular de uma levedura chamada Saccharomyces cerevisiae, famosa Saccharomyces, aí, que está no pão, que está na cerveja, que está no vinho. E essas fragmentos né, de parede celular de Saccharomyces são entendidos pelo nosso sistema imune como um ataque de micro-organismos. Ele mobiliza todo o sistema imune, os macrófagos, as células dendríticas, enfim, todo o sistema imune inato, principalmente, para devorar essas supostos patógenos. Isso você faz diariamente. Então, a célula, o nosso composto, a A composição aí musculação, da né? F1 é uma mistura de prebióticos com os beta-glucanos, que serve para modular o sistema imune através de um sono de boa qualidade, uma saúde intestinal, e, ao mesmo tempo, o beta-glucano para treinar esse sistema imune para, na hora que tiver um ataque de verdade, esse sistema imune está treinado.